Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante que eu já estava planejando falar um tempo atrás. E a gente vai falar sobre o dia 7 de setembro, né, que foi ontem, e as manifestações que ocorreram pelo Brasil. Hoje é dia 8 de setembro de 2021, né? Tô fazendo um vídeo um dia depois, né, do que aconteceu ontem. E a gente vai tentar botar um pouco as coisas no lugar nesse vídeo de hoje. A gente vai tentar entender algumas coisas que podem acontecer, não é certo, mas podem, é possível que aconteça mais pra frente. E a gente vai ver como tudo isso já, as peças de todo o tabuleiro já foram encaixadas, ó, tempos atrás. E a gente vai entender muitas coisas interessantes, certo? E hoje a gente vai vestir a carapuça e tentar entender um pouco o que eles estão planejando fazer aqui no nosso país, no Brasil. Então vamos lá, vamos por parte. Bom, houve manifestações, né? Houveram manifestações, melhor dizendo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Avenida Paulista, em Brasília e em outros lugares do Brasil. Muitas pessoas estão a favor do governo Bolsonaro, né? Do presidente atual, e muitas pessoas estão contra. Mas boa parte das pessoas, boa parte, creio eu, estão a favor. E veja bem, eu não estou fazendo esse vídeo aqui para defender nenhum lado político, tá? Não estou fazendo esse vídeo para defender político X ou Y, não tenho partido político específico, não apoio partido político nenhum e não tenho políticos de estimação nenhum. Eu acho que todos nós devemos depositar a nossa confiança no Messias, Yahushua HaMashiach, e no Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, e seguir as leis bíblicas, seguir a palavra do Altíssimo, certo? Implicitamente isso. Bom, então vamos lá, vamos por parte. Bom, então vamos lá, a gente vai ver muitas coisas interessantes nesse vídeo aqui. Pois bem, então primeiramente, para todo mundo que me acompanha aqui já há um tempo, todo mundo sabe que eu não apoio partido político nenhum. Todo mundo sabe que eu já falei várias vezes aqui que esquerda e direita são duas asas do mesmo pássaro, certo? Ou seja, se alguém que está assistindo o meu vídeo aqui apoia Bolsonaro ou apoia Lula ou ainda tá dentro dessa matrix de política, desculpa, esse não é um vídeo bom para vocês, tá? Se você acha que eu sou bolsominion, ou que eu sou esquerdista, ou que eu tô apoiando lado específico político, etc e tal, melhor você abandonar esse vídeo aqui, porque esse não é um bom vídeo para você. Eu tô aqui para trazer os fatos, certo? Porque aqui a gente só faz análises fora do sistema. Então, se você faz parte de esquerda e direita, saiba que você está dentro de movimentos de manada, certo? Movimentos usados para te controlar. Bom, e a gente sabe que essa elite trabalha o quê? Pela divisão. A ordem através do caos, certo? Dividir para conquistar. Então, além disso, muitas pessoas sabem aqui também que a geopolítica mundial é um teatro, né? Pois bem, então aqui Lula e Bolsonaro, no meu ponto de vista, são dois fantoches, certo? Independente de quem estiver no poder, a agenda da elite vai seguir, porém com algumas pessoas. Por exemplo, para ficar mais didático isso aqui. Por exemplo, tanto com um lado ou com o outro, a agenda vai se cumprir, certo? A agenda da elite cabalista que controla o mundo vai se cumprir. Porém, com um lado específico da moeda, essa agenda ela demora um pouco mais para se cumprir. Com outro lado específico da moeda, essa agenda ela se cumpre mais rápido. Então, no meu ponto de vista, se o Lula for eleito no ano que vem, 2022, isso seria mais fácil, seria muito mais fácil, ele abriria caminho para essa agenda se cumprir com mais facilidade, com mais rapidez. Porém, eu acho que o Bolsonaro, mesmo sendo um fantoche, eu acho que ele continuando no poder, eu acho que essa agenda ela ia seguir, porém, ela ia seguir de forma mais lenta, certo? Mas, de qualquer forma, o que a gente tem que ver? O que a gente tem que saber aqui? A gente tem que entender o seguinte, que nós não devemos fazer parte de nenhum lado político. Nós devemos defender o nosso país, a nossa nação, e não devemos ter político de estimação, certo? Começa por aí. Então, é isso. Então, como eu falei, não estou aqui para defender lado nenhum, certo? Porque tanto um lado como o outro é usado para controlar a população, tanto esquerda e direita. Ou seja, tudo farinha do mesmo saco, certo? São duas asas do mesmo pássaro. Bom, mas enfim, aqui tem uma matéria, né? Tá em inglês, mas fala de coisas do Brasil, né? E aqui diz: presidente Bolsonaro se junta a protestos no dia da independência, certo? Só que essa matéria aqui ela tá abordando esse assunto aqui que aconteceu ontem. Ela tá abordando esse assunto numa perspectiva da esquerda, ou seja, então no caso contra
o presidente atual, certo? Contra o governo Bolsonaro. Pois bem. Bom, essa reportagem aqui também fala, né? Tá falando sobre o que aconteceu ontem. Aqui diz: Jair Bolsonaro usa comícios do Dia da Independência do Brasil para aprofundar a divisão com o Supremo Tribunal, né? E aqui vai dizer algumas coisas, né? E aqui fala que dezenas de milhares de apoiadores, né, do presidente Bolsonaro ouviram seu chamado para protestar depois de intensificar os ataques à Suprema Corte e ameaçar mergulhar o país em uma crise constitucional. Vou deixar o link abaixo dessa e das outras matérias que a gente vai ler em breve, tá? E relaxa aí que a gente vai juntar os fatos ainda. Essa do Correio Brasiliense diz: políticos de 26 países alertam para a insurreição no Brasil. O que é insurreição? Bom, insurreição é quando o povo, né, não está gostando do governo atual e o povo deseja retirar o presidente atual, certo? Ou seja, isso seria uma insurreição. Bom, aí aqui diz que mais de 150 representantes assinaram carta divulgada no dia 6, 2 dias atrás, na qual criticam os protestos organizados por apoiadores do presidente, né? Para o Dia da Independência, que segundo eles aumentam os temores de um golpe de Estado na terceira maior democracia do mundo. Então, aqui diz que assinaram o documento políticos da América do Sul, da América do Norte, da Europa e Oceania, né? Como o ex-presidente do Paraguai, da Colômbia, do Equador, do Panamá e o primeiro-ministro da Espanha. Bom, e alguns brasileiros também deram respaldo à carta, como o ex-ministro das Relações Exteriores, certo? Então é isso que eles querem, uma insurreição do governo atual, né? No caso do presidente Bolsonaro. Bom, e a gente vai ver mais algumas coisas aqui, certo? Bom, então isso é a insurreição, né? Quando o povo deseja remover o poder local, certo? Pois bem. Bom, aí essa matéria aqui vai dizer basicamente a mesma coisa, né? Aí aqui diz o seguinte, que no texto eles destacam que Bolsonaro e seus aliados, incluindo grupos supremacistas brancos, a polícia militar e funcionários públicos em todos os níveis de governo, eles estão preparando uma marcha nacional para o Supremo Tribunal Federal, né? No caso o STF, né? E o Congresso, né? No caso, como aconteceu ontem. Então, aumentando os temores de um golpe de Estado. A mesma coisa que está dizendo na outra matéria na matéria que eu li. A matéria anterior. Então, lembrando que eu vou deixar o link de todas essas matérias que eu estou lendo abaixo, certo? Para vocês lerem, para vocês conferirem, certo? Para ninguém dizer aqui que eu estou mentindo ou estou falando besteira, certo? As fontes estão todas aqui. Bom, então no YouTube tem esse vídeo aqui, ó, falando do pronunciamento do Lula sobre o 7 de setembro, né? No caso, sobre o que aconteceu ontem. E o que acontece? Se você for assistir esse vídeo, eu não recomendo ninguém aqui assistir, mas se você for assistir esse vídeo, você vai reparar que conforme ele vai falando, a entonação da música, né, tem uma música de fundo e a entonação da música, a batida da música, o ritmo, ela vai mudando conforme ele vai falando. Ou seja, isso é exatamente para o quê? Para manipular a percepção da realidade da pessoa que vai assistir isso aqui. Porque cá entre nós, vamos cair na real, a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo provavelmente assistem a Globo, assistem a Rede Bandeirante, assistem a Rede Record, assistem a televisão, a mídia em geral. Daí, o que a pessoa vai pensar assistindo esse vídeo aqui? Uau, nossa, vai tudo voltar ao normal, vai tudo voltar como era antes, etc e tal. Se o Lula foi eleito, o Brasil volta a ser o que era antes, etc e tal. Esse vai ser o pensamento da pessoa, porque com certeza esse tipo de vídeo é um tipo de vídeo feito para moldar a opinião pública, certo? Então, é interessante notar que ele começa o vídeo falando assim, ó, meus amigos e minhas amigas. Estranho, né? Antes ele falava meus companheiros e minhas companheiras, agora ele tá mudando o discurso para meus amigos e minhas amigas. Bom, interessante que o termo companheiros e companheiras se originam do russo e significa tavares. Tavares foi um termo criado, né, pela União Soviética e pela antiga KGB, né, que no caso o nome era tcheca, foi criado então para ajudar a implantar o comunismo, certo? E para mentir, né,
com o intuito de mentir e dizer que todos nós somos irmãos, etc e tal, mas a gente sabe que tudo isso é uma balela, né? Porque a gente sabe como é que foi o comunismo no mundo, a gente sabe o que o comunismo fez no mundo. E, para quem não sabe, a Venezuela era um país rico no começo do século XX. A Venezuela, a Argentina eram países ricos, inclusive a Venezuela tem muitas reservas de petróleo. E vê agora o estado desses países. Hoje em dia, esses países são dominados por governos comunistas. A América Latina está sendo dominada por governos comunistas, certo? Então, vocês estão vendo o que está acontecendo nesses países, certo? E a gente sabe que o Lula ele está sendo... Então, o Lula, com certeza, ele foi colocado aqui para falar essas coisas. Com certeza alguém definiu o script, o texto que ele está falando aqui, porque ele é um fantoche, assim como o Bolsonaro também é um fantoche, assim como todos os líderes mundiais são fantoches, certo? Pois bem, então provavelmente alguém está financiando ele para vir falar esse tipo de coisa aqui, e a maioria das pessoas que vão assistir isso aqui, né, vão provavelmente ser manipuladas e vão achar que esse cara vai mudar o Brasil, etc e tal, mas isso é uma grande mentira, porque no meu ponto de vista, se ele entrar, se ele for eleito ano que vem, a gente vai ver, a gente vai ter uma noção do que é a Venezuela e a Argentina. Infelizmente, não é pessimismo, mas apenas um toque de realismo, certo, galera? A gente tem que começar a aceitar as coisas com mais naturalidade, certo? Então, veja bem, nada disso se trata de pessimismo, mas apenas o quê? Toque de realidade, galera. A gente tem que começar a aceitar a realidade como ela é, porque o mundo, infelizmente, funciona dessa maneira, certo? Bom, então a gente tá percebendo que até líderes de outras nações estão se metendo nas coisas que estão acontecendo aqui. Bom, galera, a América Latina a gente está vendo que ela está sendo dominada por comunistas, certo? A cultura do comunismo é essa, morte por fome, né? Infelizmente. E muitos brasileiros sem noção estão apoiando esse partido lixo. E muitas dessas pessoas que estão apoiando esse partido lixo, elas não fazem a menor ideia do que é morar num país comunista sem liberdade, certo? Bom, esse é meu ponto de vista. Se caso o Lula for eleito ano que vem, a realidade é que a situação ela não vai melhorar, galera. A situação só vai piorar ainda mais, certo? Com o Bolsonaro a situação tá ruim? Óbvio que tá ruim. Porém, como eu falei no começo do vídeo, um lado da moeda ajuda a agenda a avançar mais rápido. Outro lado da moeda vai fazer com que a agenda se cumpra assim, com mais lentidão, vamos dizer assim. Então, enquanto o Lula ajudaria a agenda a se cumprir mais rápido, o Bolsonaro, com o Bolsonaro ainda assim a agenda ia se cumprir, só que ia demorar mais tempo, certo? A gente teria mais tempo para se preparar, para se fortalecer espiritualmente, para juntar o máximo de dinheiro possível, para estocar alimento, etc e tal. Porque pode acontecer sim um colapso da sociedade mais para frente e pode acontecer um caos aqui, certo? Bom, meu ponto de vista, certo? Mas a realidade é que as peças no tabuleiro de xadrez, as peças estão sendo arrumadas. A elite, o sistema já está começando a fazer isso, certo? A mídia também já está montando o terreno, certo? Já está colocando as principais peças nos lugares certos. E é bom a gente começar a perceber essas coisas, galera. É bom a gente começar a ficar atento para a realidade, ok? Pois bem. Bom, então, prestem atenção agora, galera. Prestem o máximo de atenção porque essa é a parte mais séria do vídeo. Bom, eu vou deixar essa matéria aqui para vocês lerem também. É da Infomoney. Eu vou deixar o link abaixo. E só para vocês terem uma certa noção da gravidade que é tudo isso. Bom, então aqui diz, isso é o que a China já comprou no Brasil. Bom, nesse artigo vai falar sobre muitas coisas que a China já comprou aqui do Brasil. Eu não vou ler tudo porque é muito grande a matéria, mas eu vou deixar na descrição, vocês podem ler. Eu vou ler aqui só as partes mais interessantes, né? Bom, então aqui diz, maiores produtos privados de energia no Brasil, né, as estatais chinesas estão presentes ainda em campos do pré-sal e além do controle de portos como o Paranaguá. Foi em 2014 que a seguradora chinesa Anbang assumiu o controle do tradicional hotel Waldorf Astoria, em Nova York, né? Por 2 bilhões de dólares. Um hotel simbólico se tornaria um marco da expansão chinesa no Ocidente, certo? A gente vai ver algumas coisas aqui.
Bom, cerca de 4 anos após a aquisição, o grupo Ambang, uma gigante do setor de seguros, com ativos da ordem de 301 bilhões de dólares, se tornou alvo de uma operação do governo chinês por crimes financeiros. Como resultado, o governo chinês passou a ser oficialmente dono do simbólico hotel, além de inúmeros outros ativos que a empresa havia adquirido ao redor do mundo. No Brasil, a China se tornou, ao longo deste século, o maior investidor externo do país. Vocês não acham isso estranho, não? Pois é, vai pensando aí. Então, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, divulgado em 2019, entre 2003 e 2019, os chineses colocaram por aqui 72 bilhões, ou 37,3% do total investido por estrangeiros. Então, como eu falei no início do vídeo, tudo isso começou a se desenhar lá atrás, galera. Então, muitas das coisas que a gente está passando hoje no mundo, que a gente está vendo acontecendo, já foi orquestrado há muito tempo. É isso que a gente tem que ter em mente. Bom, e apesar de menores em número de projetos, os chineses já investem mais no Brasil do que americanos ou japoneses ou canadenses, hein? Vai vendo. Do total investido por chineses, apenas 11% foi destinado a projetos novos. O restante focou em aquisições. As aquisições também se diferenciam daquelas feitas via comércio. Então, neste campo, a China ultrapassou os Estados Unidos, se tornando o maior parceiro comercial brasileiro, especialmente após sua entrada na Organização Mundial do Comércio em 2001. Olha só o tempo, 2001, muito tempo atrás. Na área do petróleo, a CNPC, Corporação Nacional Chinesa de Petróleo, controladora da PetroChina, é sócia da Petrobras no pré-sal, graças à aquisição conjunta no leilão do Campo de Libra. Então, a empresa busca ainda retomar a construção, do Comperj, complexo petroquímico da Petrobras no Rio de Janeiro, que na maior descoberta do pré-sal, a maior descoberta do pré-sal feita em 2011, foi a Petrobras, que é sócia da Shell e de outra empresa, que é mais uma estatal chinesa na área do petróleo. Então vai vendo o nível de gravidade que é isso. Bom, então prestem atenção agora. Essa é a parte mais interessante dessa reportagem aqui, tá? Que eu vou deixar na descrição. Então aqui diz, parcerias também estão na lista dos chineses, como no caso daquela firmada com a Rede Bandeirantes, dona da emissora de TV e rádio no país, e diz aqui que a empresa fechou um acordo para a produção de conteúdo junto à estatal chinesa, China Media Group, certo? A estatal chinesa também assinou um acordo de coprodução e uso da tecnologia 5G, exatamente, é isso que você tá lendo, com a Rede Globo. Uau! Sério! E ninguém percebe o tamanho desculpa o termo, da cagada que possivelmente pode estar ocorrendo por trás das cortinas, certo? E a gente sabe que esse é o intuito principal deles, manterem as pessoas distraídas, certo? Brigando por política, brigando por, presidente de estimação e essas coisas. Ou seja, um povo dividido é muito mais fácil de ser controlado. A maior ferramenta de controle dos senhores do mundo é exatamente a divisão de povos, infelizmente. Bom, então galera, isso é para vocês terem noção de que quando eu falo aqui que a Globo é uma emissora que está sendo financiada pelos comunistas, que a Band, que eles foram comprados pela China, então tá aqui, fonte. Tá aqui nessa reportagem, vocês vão ler porque eu vou deixar na descrição. Então, investimentos no exterior têm sido criticados pelo presidente ditador chinês, eu não vou citar o nome aqui, por criarem vulnerabilidade no país, como as complicações de grupos privados que expandiram de forma desenfreada. Na parte estatal, entretanto, a China possui um foco relativamente bem definido. Trata-se de criar e garantir infraestrutura para que os chineses possam importar alimentos e outras comodidades necessárias para sua população. Uau! Então, vale lembrar o seguinte, é exatamente por essa razão que a América Latina está sendo tomada pelos comunistas. Por quê? Porque a geografia da América do Sul e a geografia do Brasil, principalmente, o solo que o Brasil tem, agrada a nova ordem mundial. E a gente sabe que a nova ordem mundial vai vir de onde? Vai vir exatamente do governo comunista da China. Então, é bom a gente ficar esperto. Então, galera,
Vocês estão vendo como é que as coisas estão começando a fazer sentido? Vocês percebem como tá tudo interligado? Essa é a minha intenção com esse vídeo de hoje, é mostrar que tudo tá interligado. Não é defender lado político nenhum, porque a gente sabe que o mundo tá na mão, não é de político X ou Y. As pessoas pensam que quem comanda tudo é o presidente. O presidente da república controla o país, mas não é isso, galera. A gente sabe que não é isso. Certo? As pessoas que pensam assim, elas têm uma mente rasa. Elas não estão enxergando o mundo como ele deve ser enxergado. Porque os políticos, todos os líderes mundiais são, na verdade, fantoches na mão desses caras. São instrumentos para seguir a agenda da elite. É apenas isso. Bom, o sábio defende seu país, o tolo defende seu partido e o corrupto defende seu bandido. Então, o intuito do vídeo de hoje foi abrir os olhos da maioria das pessoas, certo? E eu quero que vocês aqui do canal indiquem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Se você tem um amigo ou um familiar que ainda está nessa matrix de político, envie esse vídeo para ele, para ver se ele desperta, para ele ver o que está por trás. A real causa disso tudo não se trata de política, não se trata de político X ou Y, certo? De partido X ou Y, certo? O que está em jogo é o que? É a nossa liberdade, essa é a questão. A gente pode perder a liberdade se caso o Brasil se torne comunista. E pior ainda, a gente vai ser proibido do quê? De pregar a palavra do Criador, de poder falar do Criador, de andar com a Bíblia na mão. Porque a gente sabe que o Brasil é um país muito cristão. Então, isso acontecendo, o Brasil viraria colônia comunista e se tornaria possivelmente o que Venezuela e a Argentina se tornaram. Então, isso é o que me deixa triste, isso é o preocupante de tudo, tá? Mas não quero impor medo em ninguém, não quero ser pessimista, claro, mas a gente também não pode tapar os olhos para a realidade, galera. Então acho que é isso. Então a nossa torcida tem que ser pelo nosso país, certo? Não para lado político nenhum. E claro, a gente tem que defender acima de tudo a palavra do Criador, certo? E o reino vindouro do Altíssimo também. Isso é o principal. E claro, a gente também tem que clamar ao Criador para que Ele nos dê misericórdia, né? E que o Brasil continue sendo um país abençoado, com liberdade como é. Então aqui tá algumas pessoas na rua, com cartazes. Aí diz o seguinte, nesse cartaz branco, ó. A Corte Suprema Federal Brasileira está destruindo nossa democracia. Pare de abusar do poder. E no cartaz azul diz... A Corte da Justiça Brasileira, né, eles são corruptos, né, o que diz ele aqui no cartaz. Fora comunismo, que o câncer seja extirpado. Bom, concordo com esse cartaz aqui, eu concordo, certo? E nesse cartaz aqui diz, nesse cartaz amarelo, no Brasil, né, os poderes legislativo e judiciário estão do lado dos bandidos, comunistas e corruptos. E contra pessoas que elegeram o presidente Bolsonaro, né? Então, no dia 7 de setembro, né? O início da revolta. Então, sim, como eu falei, teve pessoas que nas manifestações, boa parte das pessoas eram a favor do governo atual, né? Do presidente atual, e também alguns eram contra, certo? Ou seja, sempre uma divisão de times. Ou seja, dividir para conquistar, né? Esse é o lema da elite, né, que controla as coisas. Aí tem aqui um cartaz escrito em defesa da revolução e ditadura proletárias, né? Aí tá aqui na chamada da G1 escrito defesa da democracia, né? Aí aqui tá escrito a galera que apoia a esquerda politicamente, a esquerda política, né, principalmente com viés comunista, tão burra que não sabe nem ler. Bom, concordo, né? Porque a gente sabe que democracia é o quê? É uma ilusão, certo? Pois bem. Two wings of the same bird. Duas asas do mesmo pássaro. É isso que é esquerda e direita, certo? Então, saiba que se você ainda está na esquerda ou na direita, se você segue lados políticos, você está dentro de um movimento de manada que é usado para te controlar. Então, galera, esse é o intuito do vídeo, abrir, alertar sobre o que está acontecendo por trás disso tudo. É uma análise, muita coisa que se baseia na minha opinião. E claro, as fontes da onde eu tirei também muita coisa vão estar todas na descrição. Então acho que é isso, a gente tem que abrir o olho e ficar esperto. Quem puder estocar alimento, estoque. Quem puder buscar mais de uma fonte de renda, busque. E claro, principalmente
Procure se fortalecer espiritualmente, leia a Bíblia, siga os mandamentos do Criador e do Messias e Yahushua HaMashiach, certo? Cumpra com a vontade do Pai, do Altíssimo, certo? Ore, busque discernimento, sabedoria, ore pelo próximo, certo? E é isso. Muito obrigado a todos pela atenção, compartilhem esse vídeo, comentem, deixem seu like e divulguem para o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado a todos e até mais.